Muitos de vocês me conhecem, sabem que eu pratico a caminhada e pratico também um pouquinho de corrida, né? Corro um pouco. Pelo menos eu corro em média 12 quilômetros por semana, né? Cada corrida eu dou aí em torno de 4 quilômetros a 5 quilômetros, né? 3 vezes pelo menos na semana, às vezes um pouco mais, em outro tempo um pouco menos, né? O que vocês não sabem de verdade é a razão por que eu corro. Por que eu corro, né? Eu penso que a maioria acredita que eu corro porque é uma questão de saúde, é uma questão de repente até de estética, de repente alguém diz assim, para manter a estética, o corpo. Mas fundamentalmente eu não corro e ando por essa razão. Eu quero te contar agora um pequeno testemunho. Eu quero te contar por que de verdade eu corro e ando. Antes da minha conversão, eu era um homem assim, muito medroso, eu me preocupava muito com a minha saúde, né? Toda e qualquer situação onde eu me sentia mal, quando eu sentia um mal-estar, uma dor, eu corria para o médico. Meu prontuário médico, me recordo, eram várias fichas. Eu também me recordo de um dia, logo após a minha conversão, que um médico lá no quartel ele me chamou e falou: "Poxa, Franco, faz muito tempo que eu não te vejo." Então eu pude compartilhar com ele a minha nova condição, né? Eu estava vivendo um novo tempo da minha vida, eu era uma nova criatura em Cristo Jesus, portanto, a minha vida de fé, a minha dimensão de fé era outra e estava se desfrutando de saúde, de vigor, de força, mas sobretudo de fé em Deus, né? De descanso em Deus, e havia vencido aquele medo de ficar doente, aquele medo de morrer e etc. Bem, isso perdurou por muitos anos na minha vida. E aos 42 anos de idade, no ano de 2002, eu tive uma experiência assim, que me marcou profundamente. Foi justamente o ano em que nasceu aquele livro Aquietai-vos, né? Foi o ano onde nasceu Aquietai-vos. Em 2003 eu escrevi o Aquietai-vos, mas ele nasceu no ano de 2002, quando eu pensei que fosse morrer. Falei, eu vou morrer. Tive o que nós costumamos chamar de piripaque, mas eu tive assim um momento de terror na minha vida, e onde eu fui assim, tremendamente quebrantado. E uma das coisas que aconteceu comigo naquele tempo, em 2002, foi que eu perdi todo o meu vigor físico. A minha condição física, ela se esvaiu, né? E o meu companheiro de presbitério, Modesto das Neves, ele costumava brincar comigo, ele me chamava de Iron Man, homem de ferro, porque ele achava que eu tinha muita disposição, muito vigor físico, né? Tinha condição de viajar muito tempo, passar noites em claro, tal, mas naquele dia 5 de junho de 2002 tudo mudou para mim e eu fiquei assim muito fragilizado. Para falar a verdade, eu não conseguia correr. Eu andava um pouco e o máximo que eu conseguia correr nos 100 metros. Se eu passasse de 100 metros eu já ficava muito abatido, muito fraco. Eu vivi um tempo muito difícil na minha vida, mas eu tinha uma palavra de Deus. Deus falou comigo: Franco, ande. E ora eu obedecia, ora eu não obedecia, ora eu andava, ora eu não andava. Isso foi por muito tempo, né? Por alguns anos andava, não andava e tal. Eu pensei comigo, Deus deve estar falando assim, ande, para que eu tenha saúde, para que eu mantenha a minha saúde de alguma forma, né? Eu pensava assim comigo, né? Então eu ora andava, ora não andava, mas mais pro meados ali de 2006, 2007, eu descobri que eu estava complicado mesmo, né? Acidentalmente eu fui investigar a minha glicose e descobri que minha glicose estava alta. Depois fui fazer alguns exames por orientação médica, descobri que meu colesterol também estava alto. Em suma, eu era aquele homem que estava todo desregulado, todo com as taxas todas, né, acima do normal. E isso me deixou muito abatido, muito triste, porque eu segui, apesar de toda essa tribulação, eu segui confiando, declarando minha fé em Jesus, confiando nele para me sustentar. Mas Deus seguiu me falando também antes. E aí, em 2007, eu comecei a levar a sério. Eu falei, não vou andar, e comecei a andar, então, com mais constância, né? Eu tenho dito o seguinte, que
mais importante que a distância e a velocidade é a constância. Então eu comecei a caminhar mais constantemente, mas não corria, eu caminhava apenas, né? Uma hora ou outra eu tentava correr, mas eu me sentia ainda muito frágil. Até que agora, no ano de 2011, em abril de 2011, numa viagem ao Chile, depois de ministrar a palavra, durante um momento muito gostoso do derramado do Espírito Santo, uma irmã, uma senhora vinculada à Igreja de Colina, ela me abraçou e profetizou na minha vida um novo tempo, um renovo, força, vigor. E ela começou a falar tudo aquilo que eu estava sentindo, né? que eu vinha sofrendo ao longo desses últimos anos. Ela veio comunicando no meu coração e eu criei que era do Senhor, recebi aquela palavra. E a primeira coisa que eu fiz depois que voltei para o Brasil foi experimentar correr. E para minha surpresa, eu consegui assim, no primeiro momento, correr 1 quilômetro. Para mim, puxa, maravilha, correr 1 quilômetro. Fiquei tão feliz que eu corri 1 quilômetro. E depois, na outra semana, corri 1,5 quilômetros. Imagina, correr 1,5 quilômetros para quem não conseguia correr 100 metros. E comecei realmente a louvar o Senhor, dizer: o Senhor realmente falou comigo, eu estou experimentando essa palavra. E agora em julho, que passou, eu provei ainda algo assim mais especial, mais tranquilo. Normalmente quando eu caminho, quando eu corro, eu vou escutando aqui músicas, né, louvores, onde eu ministro a Deus também em oração. Eu digo: Senhor, essa canção é a minha oração. E canto junto, corro, ministro. Mas também eu ouço a Bíblia em português e tenho uma Bíblia em MP3 inteira em espanhol. E me aconteceu o seguinte: eu estava nos Estados Unidos e eu pensei em dar aquele horário da tarde, fazer a minha caminhada, a minha corrida. E eu pensei assim: vou correr 2 quilômetros hoje e vou caminhar 2 quilômetros. E fui no primeira corridinha, assim, nos primeiros 700 metros, eu vinha escutando Isaías, né, o profeta Isaías, e aos meus ouvidos, né, a voz do narrador em espanhol, citando o livro de Isaías, começou a dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, terão as suas forças renovadas, voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E eu, quando ouvi a palavra, eu fui assim, cheio assim da presença do Senhor. Eu estava correndo e aí eu comecei a compreender, como se o Espírito Santo começasse a falar ao meu coração e correr junto comigo ali. Ele começou a dizer: olha, Franco, eu te mandei caminhar para que você experimentasse essa palavra minha, essa promessa minha. Porque esperar em Deus não é ficar parado. Esperar em Deus é obedecer. Os que esperam no Senhor não cruzam os braços. Eles correrão, eles caminharão, eles só experimentam a renovação da força porque já estão se esforçando. Existem promessas, como a que diz que tudo quanto fizer prosperará, do Salmo 1 lá, você se lembra? Aquele que é plantado junto a ribeiros de água, ele dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Se você não faz, não pode prosperar o que você não está fazendo. Esperar em Deus, amado, é quando você recebe uma ordem clara de Deus e submete a essa ordem. Eu me veio assim à mente, enquanto eu corria, naquele dia, uma situação, né? Eu fiquei imaginando um pai, né, que recebe do filho um pedido. O filho fala: pai, a minha bicicleta quebrou e eu não sei consertar. Você pode consertar para mim? O pai diz: olha, filho, eu conserto sim. Você faz o seguinte: você vai limpar o quintal e depois a gente vê isso. E o filho então vai limpar o quintal. E o pai, lá da sala, avista o filho no quintal, limpando o quintal. E enquanto o pai vê o filho limpando o quintal, o pai tem uma leitura. Qual é a leitura do pai? Ele está me esperando, ele está me aguardando para consertar a bicicleta. Mas se ele olha para o quintal e não vê o filho lá no quintal, a leitura do pai ele não está esperando mais em mim, ele não está aguardando. Agora já está até com algumas ferramentas na mão para resolver o assunto. Então eu comecei a entender aquele momento e adorar a Deus naquele momento, porque eu comecei a ver que esperar em Deus eu estava fazendo toda vez que eu caminhava, toda vez que eu estava obedecendo a palavra que Ele me deu. E que Ele podia me curar caminhando, sentado, de cabeça para baixo, andando. Deus pode me curar em toda e qualquer condição. A questão não era a cura, a questão era esperar em Deus. Os que esperam no Senhor estão fazendo aquilo que Deus mandou que fosse feito.
Isso, de fato, é esperar em Deus. Naquele dia, eu corri 4,6 km por aí, e eu lembro que eu parei porque eu quis parar, porque era a meta que eu tinha estabelecido para aquele dia. Eu não caminhei naquele dia, eu só corri os 4,6 km e entrei assim efusivo, louvando o Senhor. Por que eu corro? Eu corro porque cada vez que eu corro, cada vez que eu ando, eu estou experimentando o cumprimento dessa promessa na minha vida. Deus renovou as minhas forças. Deus tem renovado as minhas forças. E eu tenho andado, eu tenho corrido, eu tenho até voado, né? Eu tenho voado. Eu hoje estou experimentando o cumprimento dessa palavra na minha vida. Obedeça, faça, não tenha temor, não tenha dúvida, não tenha medo, sabe? Cada vez que você faz, cada vez que você executa aquilo que Deus mandou, é como se você estivesse orando a Deus. É uma oração silenciosa. Deus olha. Eu quero lembrar a você também que quando Jesus ensinou sobre oração, ele disse que quando você entra no teu secreto, o Pai vê. Ele não disse o Pai ouve, ele disse o Pai vendo. Ele vendo, ele te recompensa. Ele vendo. Então muitas vezes a nossa oração é atitude. Mais do que palavras, é atitude. E nós muitas vezes oramos em silêncio. A nossa obediência é uma expressão de adoração. A nossa obediência é uma expressão de uma oração. Um beijão no teu coração e vamos correr, vamos andar.